e também aqui na nossa aula. Eu vou compartilhar já com vocês só um pouquinho da tela do livro, só para a gente ver nosso tema. Deixa eu ver se com janela fica melhor. Essa aqui é a página do livro, só para a gente ver do próprio livro em si. Deixa eu ver como é que está sendo compartilhado para vocês, na minha telinha de controle. Ok, isso mesmo. Bom, aqui tá, esse aqui é o próprio livro que eu disponibilizei para vocês, né? Então nós estamos caminhando nele, a capinha dele, só para vocês verem. Todos receberam esse livro, né? Nós estamos hoje entrando na última sessão do livro. Eu falo, Orlando, mas não são 4 sessões. A quarta sessão a gente não aborda nesse módulo, e nós vamos ter um módulo específico para ele, porque ele lida com os mecanismos de defesa que acontecem na adolescência. Então nós temos que depois agendar um workshop para a gente trabalhar isso. Ele não tá na sequência do curso sobre os mecanismos de defesa do ego, mas quando a gente estiver tratando especificamente da psicanálise para adolescentes. Então nós começamos falando aqui sobre parte 1, já eliminamos ela toda, né? A teoria dos mecanismos de defesa, falamos do ego como sede de observação, foi a primeira discussão nossa, como é que a Ana transita, né, nisso. Eu vou fechar o livro e vou abrir aqui a nossa telinha. Cadê? Apresentar a janela. Projeção. Eu coloquei um pedacinho, né, só para vocês verem aqui. Ó. Então tá aqui a tela do livro, a capinha dele. Vimos então o ego como sede de observação. Depois vimos a aplicação da técnica analítica ao estudo das instâncias psíquicas. Então, como é que a psicanálise se comporta em toda a avaliação, toda a análise do ego, não só do ego, mas do id. Então ela faz uma avaliação geral. As operações defensivas do ego considerado como objeto de análise. Então quando ela faz essa passagem da discussão psicanalítica sobre as defesas do ego como uma possibilidade, não há uma mudança teórica, mas uma mudança clínica, uma mudança no manejo, um campo de observação. E aí entramos propriamente então, nos mecanismos de defesa, e aí orientação dos processos de defesa segundo a origem da angústia e do perigo. Isso foi a nossa primeira parte. Na segunda parte, que nós fechamos na semana passada, foi assim, o primeiro grupo de mecanismos de defesa. Alguns alunos, mais de outras turmas, eles colocavam o seguinte, falaram, Orlando, eu quero aqueles mecanismos de defesa estabelecidos por Freud. Não existe, tá? Assim, uma listinha estabelecida por Freud. Freud não trata nesse formato, mecanismos de defesa do ego. Isso não existe. Isso os psicanalistas foram montando, os autores foram construindo. Então quem vai tratar inicialmente a Ana Freud nesse formato, e depois vai surgir alguns que vão compendiar, enciclopediar, montar. Vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso, vai ser o nosso último momento, aí eu vou apresentar todos eles elencados, a gente vai ver um por um de forma rápida, porque a gente já viu detalhadamente como é que isso se construiu na teoria psicanalítica. Aí a Ana coloca que seriam 3 mecanismos nesse pacote, mas ela chama assim, exemplos da evasão da dor objetiva e de perigo objetivo, estágios preliminares de defesa. Quer dizer, como é que inicialmente a criança, ela está sempre com foco na criança, como é que a criança construiu uma forma de fugir da dor? Ela assim, a criança tem como propriedade de fuga a fantasia, ela tem esse primeiro momento, ela tem 2 momentos de fantasia. Tem um momento que ela consegue mergulhar na fantasia e acreditar nela, e tem um momento em que a realidade toma conta. Mesmo tendo o mundo da fantasia, a fantasia só subsiste num faz de conta. Então, assim, num primeiro momento, de fato, a criança mergulha na fantasia, né, até o primeiro ano de vida. A partir do primeiro ano de vida, a criança, ela fantasia, mas ela faz de conta que... Então, ela brinca, é um ato de brincar. Então ela divide isso em 3 defesas básicas. Negação em fantasia, negação em palavras e atos, eu torno aquelas minhas fantasias reais
pela minha fala ou pelos meus atos. E, por último, restrição de ego, que eu chamei de evitação. Então, no primeiro momento, ela vai dizer assim: nós aprendemos um jeito de não enxergar a realidade. Então, quando a gente chega para uma pessoa, mas você não está vendo essas coisas acontecer? E a gente já fala: não é possível que você não veja. É possível, como um processo de defesa. É possível como um processo em que eu não posso ver. Por quê? Porque eu estou evitando uma dor. Então eu não tenho que lutar contra a fantasia, não tenho que lutar contra essas negações de palavras e atos, e nem contra a evitação. Eu tenho que entender o que eu estou evitando. E eu não estou evitando a cena, estou evitando a dor que a cena traz. Grave bem essa expressão. Eu nunca evito a cena em si. Se eu evito encontrar com o João, eu não evito encontrar com o João. Parece de um mês. Eu evito a dor que me traz ao encontrá-lo. Se eu discuto com alguém, ou eu não discuto com alguém, ou se eu evito alguém, ou evito uma cena, não é a cena que de fato eu evito nessa perspectiva, mas aquilo que aquela cena me traz. O que precisa ser tratado não é o meu relacionamento que eu estou rompendo, mas é aquilo que eu evito ao romper o relacionamento. Isso que precisa ser tratado. Essa é a perspectiva nessa parte 2 que ela traz. Então, só para fechar isso aqui: negação em fantasia, negação em palavras e atos, e a gente não pode perder isso: evitação, restrição do ego. E aí ela faz uma diferenciação entre a inibição e a evitação. E coloca, diz assim: o princípio da inibição é um princípio natural. Algumas pessoas são mais tímidas, mais recatadas, não se expõem tanto. Isso tudo é natural. O grande problema é quando isso supera a defesa em si. E eu começo a evitar coisas que eu não consigo imaginar porque eu evito. E aí nós começamos a ter aquilo que é chamado por ela de patológico. E entramos hoje nos exemplos de 2 tipos de defesa. Então ela falou de uma forma genérica de 3 defesas, que ela só chama de fuga da dor, de evitação da dor, né, de escaparmos a evasão da dor, né, primeiro momento. E agora ela vai falar: bom, tem 2 tipos de defesa que eu preciso falar com vocês: identificação com o agressor e uma forma de altruísmo, né? Então esses são os 2 tipos que ela vai tratar hoje, que a gente vai tratar hoje. A gente vai fechar isso. Depois, quando vocês verem aquela listinha toda, vocês vão perceber que tudo aquilo é tratado nesses exemplos, ok? Então, isso é o que a gente já viu: negação em fantasia, negação em palavras e atos, restrição do ego. E agora começamos a ver hoje, página 81 do livro, identificação com o agressor. Querem falar alguma coisa até aqui, antes da gente entrar nesse novo conteúdo? Então vamos prosseguir. Se alguém falar alguma coisa no chat e eu não vi, aí você só dá um toquezinho, alguém que tiver com o microfone que possa abrir, porque como eu estou numa tela única, para não confundir tanto, e aí eu tenho que só interromper a tela única e ver o que aconteceu ali no mundo do chat. Deixa eu até conectar outra, ver se não vai, talvez não me atrapalhe, só para eu visualizá-la. Disponibilizando do lado de lá. Bom, vamos ver. Quando é fácil descobrir a defesa? Olha, quando eu olho esse campo de uma pessoa se defendendo, quando é que isso fica mais evidente para mim? Primeiro, quando cada um ocorre separadamente, ou quando há apenas um perigo conflitante. Então ela começa dizendo assim: quando eu vejo uma defesa, tá fácil. Por quê? Porque eu analiso, eu estou evitando aquilo. Então tá fácil de localizar, uma evitação. Ou eu estou fazendo de conta, é um faz de conta. Tá negando. E quando eu tenho complicadores? E quando eu tenho complexidades? Então, assim, quando cada uma ocorre separadamente, está dentro do perceptível, da facilidade. Então, assim, qual que é o complicador? Quando o recalcamento ocorre, o ego está lutando com estímulos pulsionais. Quer dizer, eu já não consigo nem localizar a minha defesa. A defesa ficou tão envolvida no problema que até a defesa se situa no campo daquilo que é recalcado. Então ela vai colocar que há uma forte semelhança exterior entre a inibição e a restrição do ego, a forma menos certa, menos certo se esses processos fazem parte de um
conflito interno e externo. Então eu tenho um problema de fato que eu evito e eu tenho um problema recalcado que eu evito. A grande questão é que, se isso fosse uma rotina de que só haveria complicação nessas situações, então eu só teria o caso patológico para identificar como problema. A grande questão é que nós fazemos isso o tempo todo. Por quê? Porque nós não nos defendemos apenas de problemas objetivos. Vamos identificar. Problemas objetivos é aquilo que está fora de mim. Problemas subjetivos é aqueles que estão dentro de mim. Eu não confronto apenas com problemas que estão fora de mim, que eu vivencio. Mas eu tenho aqueles que estão dentro de mim recalcados. E se são recalcados, eu não tenho consciência sobre eles. Então eu não posso perder o campo do que significa afeto. A gente sempre repisa, fala várias vezes isso, para a gente não perder. Pensou em afeto, pensa em carrapicho, pensa em velcro, pensa em grudar. Algo que acontece fora só me dói e é defendido se tiver ressonância dentro. Então muitas vezes eu estou andando na rua e um cachorro late na calçada. Então é natural que eu estou andando de novo naquela rua e eu sei que tem um cachorro que late daquele lado e eu não quero ou levar susto ou correr o risco do cachorro morder, ou aquele barulho me irrita. O que eu faço? Eu não passo naquela rua, né? Ou eu não passo naquela calçada. É um caminho natural. É uma defesa objetiva. Eu sei do que eu estou defendendo, do que estou me defendendo. Eu evito, olha, a evitação, restrição do ego. Estou evitando uma defesa natural. Mas agora imagina que eu não passo em determinada rua e eu não sei por quê. Eu não gosto, eu me sinto mal. Ou eu até nem percebo que eu me sinto mal. Eu simplesmente crio um mecanismo, formas de não enxergar aquela saída. Então, o que ela está colocando é que agora. Aí eu tenho um complicador. Por quê? Porque eu tenho um fator objetivo que está acontecendo fora, que é explicável, que eu dou conta de explicar. E eu tenho outro fator que corresponde a ele, que teve aderência, teve afeto, teve vínculo, e eu não consigo identificá-lo. Então, ó, complicando um pouquinho essa teoria toda, né? A questão é ainda mais intrincada quando as medidas defensivas se combinam. E quando eu não tenho só uma negação por fantasia, mas eu também tenho uma evitação. Então, se eu tenho três defesas que nós vimos até agora, e vamos ver mais duas, eu tenho cinco, eu não tenho cinco. Eu posso ter a número um mais a número 2, a número um mais a número 2 mais a número 3, a número um mais a número 3. Eu tenho a configuração delas. Eu tenho pelo menos aí o quê? 5 vezes 5, 25. E 25 defesas que se constroem autonomamente, e depois eu tenho quase que algo indescritível da quantidade que eu posso misturar essas defesas. Então, as medidas defensivas, elas se combinam. E o mesmo mecanismo é empregado algumas vezes contra uma força interna e outra, uma força externa. Quer dizer, eu posso estar me defendendo, um exemplo, por fantasia internamente e por evitação externamente. Quer dizer, além de eu poder combinar numa cena só várias defesas, eu posso, em duas cenas, ter defesas separadas. E aí eu passo a ter um grande problema. Ela comenta o caso do menino das caretas. Né? Então é um exemplo, coloquei aqui o menininho fazendo careta. Observa só, o caso de um menino em uma escola primária que ele foi levado por causa do hábito de fazer careta. Então, assim, as pessoas começavam a conversar com ele. Deixa eu ver se eu tenho a descrição do caso aqui. Senão eu descrevo para vocês. Ó. O professor queixou-se de que o comportamento do menino, quando censurado ou repreendido, era bastante anormal. Ele ia dar bronca nele, né? Nessas ocasiões ele fazia caretas que levavam a classe toda a estourar de riso. Então tenta imaginar a cena. O professor vai dar bronca e o menino começa a gesticular ou fazer careta, né? Trejeitos, e aí o professor fica bravo com isso, com essa cena. É interessante o quanto professores precisariam estudar Ana Freud para a compreensão do que as crianças. Tinha que ser matéria. Quando eu dava aula de psicologia da educação, eu tratava esse tema com os meus alunos na faculdade. E quando hoje aqui em Londrina eu só dou aula sobre as dificuldades de aprendizagem e o transtorno global do desenvolvimento. Da teoria da educação eu acabei não pegando. Sinto falta disso, porque você está lidando então com pedagogos, com professores, e eles precisariam entender que a criança se defende. A criança muitas vezes é agressiva, é uma defesa.
e nosso olho não pode estar na agressividade, mas naquilo do qual a agressividade defende. E normalmente a agressividade é uma defesa que vem do medo. Medo de quê? Olha só esse caso ainda, continuando no menino da careta. A opinião do professor era que o menino estava conscientemente troçando, zombando dele. Ou então, os esgares faciais, né, os espasmos, deviam ser causados por algum tique nervoso. Então, assim, o professor não sabia julgar. Está zombando de mim ou está com tique nervoso? Seu relatório foi prontamente corroborado, pois o menino começou fazendo careta durante a consulta. Está lá na frente da Ana e começa a fazer as caretas. Mas quando o professor, o aluno e o psicólogo estavam juntos, a situação ficou complicada. Tem um quadro, eu podia, agora que me veio à mente esse quadro, né? O quadro do contágio. Depois eu explico o quadro, né? De um, não é um stand-up, esses quadros do Porta dos Fundos, tal, onde a pessoa começa a falar, chegam duas pessoas falando juntos, né? E aí começa um a imitar o outro, aí de repente o médico também fica contagiado. Observando os dois atentamente, Aikorn viu que as caretas do menino eram simplesmente uma caricatura da expressão zangada do professor. Quando tinha de suportar uma reprimenda do professor, o aluno tentava dominar sua angústia imitando, observa, involuntariamente. Então, assim, tudo que o menino fazia como careta, para o professor era zombando dele. Por quê? Porque estava imitando ele. Mas o professor também não percebia que estava sendo imitado. Percebia que eram caretas. Mas o menino estava imitando ele. E o menino não percebia que estava imitando o professor. Então, assim, esse ato tem um motivo psicodinâmico. Por isso o TCC tropeça aqui, por isso toda a análise comportamental tropeça aqui. Por quê? Porque existe uma angústia sendo resolvida dentro, é dentro. Há uma defesa acontecendo. O menino, olha aqui como é que ele se defendia. Identificava-se com a ira do professor e copiava a sua expressão quando falava, embora a imitação não fosse reconhecida. Não era só o menino que se defendia, era o professor também se defendia. O professor também estava num processo ou de fantasia ou de evitação. Ele não conseguia perceber o que acontecia com o menino. Então ele fantasiava que o menino o agredia. E na verdade o menino se defendia. E o menino, ao se defender, o agredia, imitando o professor. O curioso é que essa defesa ela é construída, ela é o fomento, é o combustível para a construção do superego. Freud já tinha falado dela como um processo de defesa do ego. No momento que o ego, isso é Freud, tá? No momento que o ego faz uma aliança, nós vimos isso no estudo sobre narcisismo, uma introdução. No momento em que o ego se faz uma aliança com o id, onde, já que o id nunca poderá visitar a parte externa, até eu mencionei para vocês a história do filme, não sei se foi nessa turma ou se foi na turma de amanhã, né? No filme The Sinners, em que a menina, no caso, ela não pode ver o mundo fora, quer saber como é que é o beijo, pede que a irmã explique, a irmã explica, ela fala, então me dá um beijo, e a cena fica um pouco estranha, porque a irmã tem que dar um beijo na boca daquela irmã, e ela diz, mas assim, você é minha irmã, né? Você é mulher, e ela diz assim, mas faz de conta, porque senão eu nunca na vida saberei o que é um beijo. É exatamente essa aliança que é feita entre id e ego. Freud analisa isso. E no momento que essa aliança é feita, por amor, amor interno, narcisista, o ego assume um compromisso com o id, desculpe, assume um compromisso e diz assim, já que você não consegue amar, vincular, ter tudo que está lá fora, na realidade, porque o princípio do id é do prazer e não da realidade, eu serei tudo o que você deseja que está lá fora. Então agora esse ego começa a imitar o que está lá fora. Então tudo aquilo que o id deseja, a minha instância prazerosa deseja, eu passo a ser. Então ego, eu não sou eu, mas eu serei aquilo que eu desejo. Então eu imito aquilo que eu desejo. Isso, Freud. Olha o que a Ana está falando. O menino identificava-se com a ira do professor
e copiava a sua expressão quando falava, e embora a imitação não fosse reconhecida. Então a Ana está dizendo assim: existe uma outra defesa que é posterior, porque é posterior no tempo mesmo. Agora eu adulto, eu com os meus 50 anos, eu utilizo essa defesa que foi construída quando eu tinha 3 anos. Freud já falava que ela foi construída porque ela me deu fomento, base, combustível para a formação do superego. O meu superego imita o meu agressor. Por isso que é muito. Vocês vão se pegar em flagrante, se vocês perceberem. Quando vocês ficam com raiva, vocês brigam com alguém, vocês se sentem acuados, vocês imitam o padrão de alguém. E é interessante que normalmente imita o padrão do pai ou da mãe. Sabe aquela frase da sua filha ou alguém falando: nossa, mas você está igualzinho à sua mãe. Mas você está igualzinho naquilo que você recrimina daquela pessoa. Então, se você apanhou da mãe ou do pai, de repente você se vê, talvez não batendo, porque você criou uma barreira sobre o bater, a agressão física. Nossa geração é uma geração que não dá conta de fazer o que os nossos pais fizeram. Não é se está certo ou se está errado, isso é outra discussão. Mas ela não dá conta disso, porque ela se colocou no lugar de vítima. E ela não fez esse caminho de compreender o que os pais faziam. Né? E se isso é bom, se é ruim, é uma outra discussão que a gente pode ter um outro dia. Mas assim, de repente você expressar as mesmas palavras, o mesmo gesto, a mesma prepotência que você recriminava. Né? É como se quem te agredia agora, você passa a ser esse agressor. Isso explica exatamente o porquê alguns subordinados imitam exatamente o padrão do chefe que eles recriminam tanto. Eu chamo isso de comportamento de. Esse eu tive um problema. Esse foi um dos fatores que a minha chefe, no meu trabalho, que eu ganhei a inimizade dela. Né? Bocudo como eu sou, eu falei assim: você participa de uma cultura escravagista. Ela, como assim? Eu falei assim: você imita padrão. Você é uma feitora só. Você é tão escrava quanto eu e age. Eu não presto também. Eu queria que a pessoa me amasse, que eu falasse, falando isso para ela, né? Falou assim: você age exatamente com o chicote daquele. Você é sendo tão escrava quanto eu, essa é a cultura do feitor, né? Tão escrava quanto eu, age como se fosse proprietária e usa o chicote como se você fosse proprietário desse escravo. Assim, isso quem fazia era o feitor, isso quem fazia era o capitão do mato, que também era negro, e tinha que machucava os outros negros, porque era uma forma deles se sentirem menos negros. E isso passou para as relações funcionais, trabalhistas. É isso que precisa ser rompido nas relações. Né? Então, isso é a modernidade da discussão das relações trabalhistas, onde você não tem mais a figura de um chefe, o nome chefe foi abolido de qualquer instituição que se preze pelos relacionamentos. Então, quando você vê um órgão onde existe ainda a figura do chefe, você percebe que a imaturidade continua naquele caminho, né? Naquela percepção, e que você tem agora são colaboradores, você tem pessoas que estão vinculadas, comprometidas com a identidade da empresa, elas podem vestir a camisa, isso já é mais moderno, e você tem a figura de um líder, e um líder reproduz outros líderes. Isso é liderança. E aí eu automaticamente ganhei uma inimiga ferrenha, né? Quer ver o diabo, mas não quer ver o Orlando. E aí depois eu passei a é, é, sofrer assédio moral no momento que eu comecei a fazer esse processo de defesa. Mas voltando para o nosso tema aqui, isso é uma defesa. Quer dizer, pegando a ilustração que eu trouxe do meu caso particular, em que o capitão do mato, ou o feitor, essa pessoa que bate no escravo, ele também é escravo. Mas se ele é escravo, ele não deveria se condoer do igual a ele. Ele não se condói. Por quê? Porque a forma como ele elabora o sofrimento dele é sendo igual àquele que ele entende por quem está agredido. Esse é o fenômeno que acontece das pessoas. Teve uma novela, não me lembro disso. Essa novela é a novela do Clô, Estampa Fina, Fina Estampa, em que a empregada é maltratada pela sua patroa, é pisada, e ela contrata uma outra empregada. E ao chegar em casa, ela repete exatamente o padrão da. Ó, eu não tinha trazido isso como preparado, mas cabe bem isso, né? A patroa ali, acho que é a Cristiane Torlone. Eu assisti essa novela da outra vez. Tem um pessoal aí que eu sei que estava assistindo. Né, William? Tinha um pessoal que estava assistindo essa novela por esses dias no Reprise. Eu fiquei sabendo. É fina estampa ou estampa fina? Os noveleiros de plantão.
Ninguém quer se entregar? Diz que leu. Alguém lê, André. Né? O que você falou, Andréia? Eu fui ler, fugiu a leitura. Deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar aqui o chat. Ninguém lembra o nome dessa novela? Se é Fina Estampa, Estampa Fina? Acho que é Fina Estampa, né? Bom, se não for, fica sendo. Então, a defesa que é exatamente esse caminho em que a, a empregada repete o padrão da sua patroa contra a outra empregada, mas ela não. A defesa tem desse detalhe. Ela não percebe que está fazendo isso. Aí é inconsciente. Se ela percebe, não é inconsciente. É defesa também? É defesa também. E ela toma a defesa como uma defesa. Mas agora, se é defesa inconsciente, há complicadores, porque a pessoa ela caminha dentro de também uma fantasia. Então, uma nova defesa, através de suas caretas, assimilava-se ao objetivo externo que temia ou identificava-se com o mesmo. Então, um processo de assimilação. Uma vez eu mencionei para vocês um episódio de Jornada nas Estrelas chamada Os Borgs. Né? Os Borgs eram uma civilização que assimila outra civilização. O processo de defesa é mais ou menos esse. Eu passo a ser quem me agride e assim eu não me dói tanto. Okay? Ela fala de uma outra menina também, que eu chamei de a menina dos passes de mágica. Olha, não é preciso estar com medo no vestíbulo, disse ela, basta você fingir que é o fantasma que poderia encontrá-lo. Inverter a situação. Se eu sou agredido, para eu não continuar no sofrimento de agressor, eu me torno agressor. Essa é a proposta da menina. Então, olha como é que ela coloca. Pouco tempo depois, contou triunfalmente ao seu irmãozinho pequeno o segredo de como superar a sua angústia. A menina tinha medo, o menino também tinha medo de fantasma. Olha como é que ela aconselha o irmãozinho dela. Não é preciso estar com medo no vestíbulo, disse ela. Basta você fingir que é o fantasma que poderia encontrá-lo. Então, assim, ao invés de você ficar com medo, finge que você é o fantasma que pode encontrar você e automaticamente você não vai mais ter problema. Isso demonstra que os seus gestos mágicos representavam os motivos que ela imaginava serem feitos pelo fantasma. Essa defesa construída quando eu tenho 3, 4, 5 anos me acompanha a vida toda. Então, para eu não sofrer, vocês já ouviram falar que, por exemplo, chumbo trocado não dói? Ou que, por exemplo, a pessoa traída trai o outro, né? A pessoa que é agredida, de repente, começa a agredir. Eu trabalhei um caso, esse caso foi muito interessante, e foi no momento que eu estava discutindo na supervisão de da violência doméstica, né? Maria da Penha, nós falávamos sobre a questão do empoderamento. Existe um grupo, uma escola, uma forma de pensar sobre mulheres que são agredidas por homens, que elas precisam ser empoderadas. Isso faz parte de um resquício de um feminismo que perdeu o seu tempo, né? E hoje está, vamos usar a expressão que está démodé, né? Fora de moda. Por que fora de moda? Porque nós vivemos um outro momento. Nós não vivemos um momento de mulheres queimando sutiã em panela ou colocando sutiãs em panela de pressão em Nova York para dizer que as mulheres são iguais aos homens, não querem essa prisão da sua sexualidade, etc. Vivemos um outro momento. Vivemos um momento em que a mulher, olha só, que a mulher, num processo de defesa, por sentir-se tão agredida pelo masculino, tornou-se masculina. Ok, joia, isso é defesa, é objetiva, passou a ser subjetiva, passou a ser inconsciente. E é tão inconsciente, alguém falou alguma coisa, eu vou ver aqui. É tão inconsciente que as mulheres feministas não percebem que, ao se tornarem tão masculinizadas, desvalorizam o feminino, porque deixam o campo do feminino vazio e fragilizado. É como se eu sendo mulher, dissesse assim: ser mulher é frágil, então eu serei homem. Ok, se eu estou dizendo que eu vou ser homem, quem ficará no campo do que é o feminino e mulher? Inexiste. Então, é tão terrível para esse pensamento feminista de forma
de forma analítica, pensando de forma analítica. É interessante vocês verem feministas, psicanalistas pensando assim, e não se dão conta de que estão pensando assim. E assim, desvaloriza tanto o papel feminino que se coloca diante do nada. Prefiro ser uma mulher fantasiada de homem do que tomar o lugar de uma mulher. Isso é desvalorizar aquele papel e aquele lugar, porque é um lugar biológico, é um lugar genético, é um lugar cultural, etc. É interessante você ver a fala de Lacan, depois você vê o Forbes também trazendo algumas construções sobre isso, de como a mulher saiu desse lugar de mulher, e aí os filhos encontraram o vazio da mãe, e encontraram dois pais e nenhuma mãe. E nós temos hoje uma geração que sofre, que angustia, que se droga e tem incríveis vazios. Né? A Sinara colocou aqui em muitos contextos, acho que esse ter empoderamento um grande engano, exato. Se preciso se preciso do outro para me empoderar, esse poder nunca será meu. Perfeito, Sinara. Bem isso. Se eu preciso do outro, ele nunca será meu, porque ele é defensivo. Eu tinha uma senhora que veio para mim e o marido dela alcoólatra. E o dia. Mas ele não era um alcoólatra, ele bebia, né? Enchia a cara, era agressivo de gritar com ela, e aí o caso vira Maria da Penha, vem para a promotoria, eu encaminho ela para uma psicanalista que está dentro desse campo feminista, e acabava sendo esse braço de empoderamento feminino, para retirá-la do campo da passividade. Um dia esse homem me procura, a promotoria falou: Orlando, você encaminhou a minha esposa para fulana, você confia nela? E ela, a fulana era minha aluna. Eu falei assim, confio, né? Tranquilamente. Por quê? Mas se aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Minha mulher sempre foi calma, tranquila. De repente, do nada, ela pegou uma panela e mandou na minha cabeça. E eu fui para o hospital. Ela me deu uma panelada na cabeça. Ela me agrediu. Eu falei, como assim? Aí depois eu fui conversar com a analista dessa mulher. Então, aí a mulher contou para ela a passividade também pode ser uma forma de reatividade. Sim, sim. Mas pode ser por evitação também, pode ser por fantasia, ou pode ser por imitação do agressor. Porque o agressor normalmente é fraco. Então, nós vamos pegar uma pessoa que agride o outro, é passivo. Tem uma série para adolescentes que é interessante. Quem for atender adolescente, é interessante assisti-la, que chama-se Sex Education, tem no Netflix. E nessa série tem um personagem que é o buller, né? É o agressor na escola, é o que faz bullying. E ele é agressor, ele é o garanhão, ele é o machista, tudo que você traz de estereótipo de uma pessoa que agride o outro, ele e de repente você percebe na história dele que o pai é o agressor. E de que ele se sente extremamente intimidado até pela beleza dele, assediado até pelo desejo que as pessoas têm por ele, e aí no filme vocês vão ver um pouquinho disso, é muito interessante. E quem tem essa percepção é uma terapeuta sexual que tem no filme, que é uma piada também, você dá muita risada. Então assim, não assista com seu filho criança essa série, a série é para eles colocam, acho que é 16 anos, mas assim, se brincar é para 18 anos, é bem, bem pesadinho. Mas ela é bem interessante. Né? Muitas vezes eu imito o agressor na fragilidade dele, naquela que eu identifico. Talvez seja nesse sentido que o que a Sinara colocou da passividade. É bem interessante. Para eu fechar a história da mulher, a mulher descreve que ela sempre ouviu o marido começava a gritar, falar, 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 falar. Um dia ele falou tanto, 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 que aquilo que ela sempre quis fazer, ela resolveu fazer. Quando ela se deu conta, ela tinha pego a panela, o marido levantou a panela para o marido foi reagir agredindo ela e ela bateu a panela na cabeça dele. A discussão que a gente traz para a psicologia, para esses grupos de discussão sobre empoderamento, que é interessante. O que eu estou falando não é defendendo essa estrutura, é analisando essa estrutura. Existe uma estrutura cultural que é homens agressivos, mulheres passivas. Né? Isso é uma análise cultural. Está errado? Claro que está errado, por questões morais, por questões psicológicas. Nunca na vida eu defenderia esse tipo de estrutura. Mas é o real, é o que acontece.
Inclusive, a Maria da Penha ela é construída exatamente pela percepção disso. Existe um desnivelamento cultural. Sabemos que homens e mulheres são iguais, mas a cultura colocou locais diferentes. O homem e a mulher, a cultura. Então, a Maria da Penha tenta compensar isso por meio da lei. Essa é a filosofia da lei. Até que um dia a sociedade esteja caminhando nessa igualdade e aí eu não precisarei mais de uma lei como a Maria da Penha. Então, quando a gente fala assim, a lei Maria da Penha, ela tutela a mulher, ela invalida a mulher, ela trata a mulher como uma deficiente. Trata. Ela precisa, ela funciona assim porque ela entende que há um braço, um lado fraco. Né? E isso é tão fato que, por exemplo, nos é proibido, pela lei Maria da Penha, é proibido o processo de mediação de casal. Se o casal briga, você não faz mediação. Você faz terapia, você faz o terapêutico, você defende o lado da mulher, e os juízes, quando ouvem, e tem muito juiz e promotor míope, medíocre no pensamento psicológico, ele cansei de ver isso, né? Muito, muito. Né? Porque fazem direito, aí acham que sabem tudo do mundo, e esquecem que precisariam de outros conhecimentos para apoiá-los. Por outro lado, existe uma gama enorme de pessoas que lidam com isso que têm maturidade. Então, eles precisam de um olhar diferente. Eles precisam que um psicólogo, um psicanalista, dê voz àquela mulher, né? Devolva a voz dela. E nunca em confronto. Quando você empodera uma mulher nessa realidade cultural, onde o homem fisicamente, culturalmente está aqui, né? E você dá força para essa mulher, como se você chegasse para um chihuahua ou você chegasse para um Shih Tzu e falasse assim, vai lá, força, enfrenta o Pitbull. E o Shih Tzu empoderado, tenta imaginar esse quadro, né? Eu tenho uma Shih Tzu, né? Fragilzinha, a mordida dela dói porque é mordida, mas não é uma mordida no pitbull. Agora, imagina você potencializa, chega para Shih Tzu, ó, você é forte, você também é cachorro, você também tem dente, mostra para esse pitbull qual é o lugar dele, e o Shih Tzu te ouve e ataca o pitbull. O que acontece? O pitbull mata Shih Tzu. Eu tinha um cachorrinho, ele se chamava Faísca. Era um cachorrinho que devia ter sangue, ele era um vira-latinha, bem pequenininho, devia ter sangue de chihuahua. Um dia um boxer entrou no quintal meu, eu não estava na casa, o pedreiro que depois descreveu, e esse cachorrinho atacou, defendeu o território dele. Ele não viu o tamanho dele. Se ele visse o tamanho dele, corria e fugia, latia escondido, ou ficava quietinho. Ele simplesmente pensou assim, eu interpretando o pensamento do cachorro. Ele viu o boxer entrando no território dele e falou, não, aqui o território é meu. E avançou. No que avançou, o boxer deu uma dentada, matou ele. Né? Aí o pedreiro me descreveu a cena. Então, assim, empoderar não pode ser um ato leviano, um ato só social. Ele tem que ser um ato em conjunto, tem que ser traçado. Precisa de que as promotorias maduras, promotores maduros, grupos, equipes maduras, eles encaminham um assistente social para conhecer aquela estrutura, acolhe o marido precisa saber que aquela mulher está sendo tutelada pelo Estado, né? E aí entra toda essa... o trabalho é completo. Né? Então, quando você faz ele só um pedaço, acontece o quê? Mortes de mulheres. É triste dizer isso, mas muitas das mortes que tem tido é porque o Estado é despreparado, tenta empoderar, mas não dá conta de empoderar. É mais ou menos assim, enfrenta, mas aí você vai estar comigo na hora em que eu precisar? Não, mas você enfrenta, você tem força. Tá? Para a gente sair dessa crítica social, voltar para o nosso texto aqui, que acaba sendo isso também. Então, olha, para eu enfrentar o fantasma, olha como é que a menininha idealiza. Eu vou ser igual ao fantasma. Se vocês entenderem, lerem isso aqui e assistirem aquele vídeo da menina que se chama A Ilha de um Anjo, uma menininha que era abusada pelo pai, depois o irmãozinho também era abusado pelo pai, depois a menina e o menino são adotados, e é tratado como um caso de psicopatia revertido, que na verdade não é nada disso, mas é visto como se fosse isso, de psicopatia revertida. Oi? Assim, André, pode falar. A Márcia parece que está tentando entrar e não está conseguindo. Deixa eu ver aqui. Ela mandou uma mensagem lá no WhatsApp. Eu não estou vendo ela tentando entrar aqui. Ela acabou de dar uma mensagem tipo, ela não tem que me aceitar, alguma coisa assim. Bom. Deixa eu dar um toque para ela tentar de novo, que talvez ela tenha parado de tentar, porque não está aparecendo para mim aqui. Deixa eu até, ó, eu tô até
na tela, eu estou com a tela de. Ah, acabei de ver. Pronto. Ah, então, Agora ela obrigada. entrou. Eu que agradeço. Então, voltando aqui para nossa telinha, cadê ela? Achei. Bom, eu perdi onde eu estava. Eu estava falando da menina que virou fantasma, que eu estava com uma ilustração. Se alguém se lembra aqui, qual a ilustração que eu estava falando? Eu acho que é sobre empoderamento, responsabilidade, não era? Mas é porque eu peguei de volta o exemplo da menina, e ela disse que bastava fingir que era fantasma, então poderia encontrá-lo. O exemplo volta daqui a pouquinho. Os exemplos vão surgindo na hora, né? Então, até que se vocês me perguntarem fora da sequência, eu esqueço que exemplo que eu dei. Então, isso demonstra que os seus gestos mágicos representavam os motivos que ela imaginava serem feitos pelos fantasmas. Então, assim, quando você deduz como o seu agressor, seu algoz, vai agir, você passa a agir igual a ele. É interessante, por exemplo, eu vou pegar aqui algo para mostrar para vocês. Vocês lembram da Guerra nas Estrelas, né? Então, isso aqui é um negócio de pipoca. Então, quando eu fui assistir a Guerra nas Estrelas, aí já tinha lá para vender o porta-pipoca. É interessante vocês verem os meninos e as meninas, os jovens, gostando do vilão. Coringa, o Pinguim, assim por diante, o Charada, os inimigos do Batman. E por que cativa tanto ao jovem essa cultura do agressor? Do agressor contra a lei. Exatamente porque é como se houvesse um processo de empréstimo da força do outro. É a filosofia do canibalismo. Né? Por que o canibal come uma carne humana? Não é porque é saborosa, é gostosa. Não é porque ele não come qualquer carne humana. Ele come a carne humana que ele matou, que enfrentou ele. Então ele honra aquela pessoa que o agrediu, que foi forte, e ele fala: eu quero a sua força. O princípio é o mesmo. Essa defesa, a Ana percebe que surge na nossa infância, ela nos monta, nos torna pessoas morais. É engraçado isso. Ela nos torna pessoas morais. Lembrei, estava falando da fúria de um anjo, né? Naquela série, quando você percebe, quando a menina molesta o irmãozinho, o vídeo fala disso, né? A ira de um anjo, o videozinho que tem no YouTube. Escrevam lá a ira de um anjo. Se alguém puder até colocar, já coloca no WhatsApp para o pessoal já depois pegar, se o William tiver puder só buscar para mim a ira de um anjo no YouTube. E vocês vão ver, na entrevista, a menininha questiona assim: o que você faz com o seu irmãozinho? Aí tudo que o pai fazia com ela, ela faz com o irmãozinho. Aí todo mundo fala assim: ela faz isso porque ela é má. Isso vai gerar um jeito mal de ser, sim. Isso vai gerar uma insensibilidade com o outro, sim. Mas isso é defensivo. Isso é a base, inclusive, das perversões. Por que o Hannibal, na expressão artística, na trilogia Hannibal, por que ele é canibal? Porque a irmã dele foi comida, canibalizada na Segunda Guerra. Então ele traz a mesma forma de agredir sendo canibal. Então existem links daquilo que a pessoa vive no seu sofrimento com a história como ela se defendeu. Então, os gestos mágicos apresentados por essa menina, ele ilustravam isso. Então, a solução do ego para uma angústia. Qual a angústia? Alguém está me agredindo, eu sou inferior, eu tenho que me defender, o que eu faço? Ora, a imitação física de um antagonista representa a assimilação de uma experiência composta de angústia. Sabemos pela observação que os outros elementos componentes também têm de ser dominados. Então, ele dá um exemplo aqui de uma outra criança. Né? A criança estava se identificando com o dentista, não com a pessoa do agressor, mas com a sua agressão. Uma criancinha introjeta certas características de um objeto causador de angústia e assim assimila uma experiência da angústia que acabou de sofrer.
Então, por exemplo, pode não imitar a pessoa, mas o gesto dela, no caso do dentista, começa a imitar um gesto do dentista, ou aplicar a injeção, ou mexer no dente, ou fazer alguma coisa. Então, assim, eu posso imitar o gesto de alguém. Agora, se eu não conheço o agressor, ou se não está dentro da minha percepção esse agressor, é difícil entender que aquele gesto, que é mágico, me traz alívio. Então, por exemplo, algumas pessoas vão dizer assim: ai, toda vez eu falo um palavrão para poder resolver o meu problema. Talvez o palavrão tenha vindo em algum dia e uma cena tenha sido vista por alguém que a agredia, e aquele ato em si, ele é simbólico de um momento, de uma expressão, uma roupa, uma fala, um jeito de ser, alguma coisa que personifica o mal em si mesmo. Então é interessante a gente entender que o mal em si mesmo muitas vezes não é visto como mal. Querem ver um exemplo bíblico bem interessante? No Velho Testamento tem uma cena em que Israel começa a reclamar demais, lamuriar, e Deus já estava cheio disso. E aí Deus manda uma praga para os judeus, a praga das cobras. Então os judeus começam a morrer picados por cobras, começa a aparecer muita cobra no acampamento deles. E aí Deus diz assim para Moisés, fala, olha, todas as pessoas que forem, você vai fazer uma cobra de bronze. Olha, quem picava era cobra. Você vai fazer uma cobra de bronze e vai colocar numa estaca ali, num- num- vai fazer como se fosse uma cruz com uma cobra pendurada. Aí o pessoal acaba trazendo o vínculo com Cristo, por isso desenha uma cruz e uma cobra enrolada nessa cruz. Assim, quando alguém for picado, basta ele olhar para essa cobra de bronze que ele não morrerá. Então, assim, essa é a mesma perspectiva, né? Essa cena bíblica, ela traz a personificação do mal, na verdade, acaba sendo o bem. Eu consigo fugir de quem me agride sendo tão mal ou carregando alguma característica desse mal. Então, muitas vezes eu não sou mal por uma questão moral, mas eu carrego algo do mal. E aí eu, adulto, agora, me sinto mal por agir daquele jeito. Só que eu não estou compreendendo que estou agindo daquele jeito como um processo de defesa. É isso que a Ana está trazendo. Né? Existe uma defesa acontecendo. Então, a personificação do movimento, nesse caso, o mecanismo de identificação e introjeção combina-se com um segundo e importante mecanismo. E ela está falando aqui que existem mecanismos que vão se juntando. Né? Ao personificar o agressor, ao assumir seus atributos, ou imitar sua agressão, a criança transforma-se na pessoa ameaçada, transforma-se de pessoa ameaçada na pessoa que ameaça. Então, o que aconteceu? Joia, eu estou me defendendo usando as forças do meu agressor, mas eu também estou fazendo uma outra defesa. Existe a configuração da fantasia. Faz de conta que. Lembra que a gente já estudou? Eu recapitulei com vocês hoje. Eu tenho 3 formas de evasão da dor: negação por fantasia, negação por atos ou palavras, ou restrição do ego. Lembra que eu coloquei para você, a Ana coloca aqui, é fácil localizar uma defesa, mas as complicações começam a surgir em 2 situações. Primeira situação, quando alguma coisa objetiva, interfere em algo subjetivo. O objetivo é fácil de verificar, é notável. O subjetivo não é notável. Por exemplo, quando a Ana fala do menino que imita o professor, ficou fácil identificar porque o professor estava na frente dela. Então, na verdade, não é. Aquele caso é um outro psicólogo que conta a história para ela, tá? Ela menciona até o nome, mas ela empresta a história de um colega que contou isso para ela. Então, esse outro colega vê a cena, vê que o menino está imitando o professor, ficou fácil. Agora, se o menino estivesse imitando o pai e nós não conhecêssemos o pai? Ok? E se o menino estivesse imitando o pai que saiu de casa? Aí você entrevista a família, entrevista a mãe, entrevista o vô, entrevista todo mundo, mas o pai fugiu, morreu, e o menino está imitando. Você não vai conseguir definir quem aquele menino está imitando. Então, o que a Ana começa a colocar é que existem derivações dessas defesas. E que ela diz aqui, eu faço de conta que agora eu estou junto, eu não só estou trazendo algo objetivo como subjetivo, mas eu também agora começo a cruzar
defesas. Então agora eu não só imito o meu agressor, como eu fantasio. Eu não só faço igual a ele, mas eu finjo que sou ele. Em além do princípio de prazer, disse assim, né? Se o médico examina a garganta de uma criança ou realiza uma operação de pouca monta, a alarmante experiência será certamente o tema do próximo jogo, mas o prazer obtido de outra fonte não pode ser ignorado ao transitar da passividade. Quer dizer, a criança vai para o médico abre a boca, coloca o palito na garganta, aquela situação ruim. Quando ela chega e vai brincar, ela não fala para o eu sou o paciente. Ela toma o lugar do agressor. Ela vai ser um médico do pacientezinho dela com que ela está brincando. Se ela está brincando com bonecas, ela vai ser a médica da boneca. Ela vai abrir a garganta da boneca. Ela não vai exercer o papel dela. No consultório, ela era paciente. Agora, na brincadeira, olha, fantasia, evitação da dor, na fantasia que ela constrói para evitar a dor, ela tomará. Estão percebendo? Duas defesas acontecendo ao mesmo tempo? Ela tomará esse local, esse espaço. Só deixar aqui o chat disponível, se vocês quiserem falar alguma coisa para eu poder enxergar o que vocês estão falando. Ao transitar da passividade para a experiência, da experiência para a atividade da brincadeira, a criança aplica aos seus companheiros de jogo a experiência desagradável que recaiu nela e assim se desforra por procuração. É gostosa essa frase, desforra por procuração. É interessante você ver isso, se você sentar com seu filho, com sua filha, para brincar de casinha, fala, vamos brincar de casinha, vamos. Tenta falar para ela que você vai ser a mãe, ou que você vai ser o pai, e que a criança vai ser o filho. Ela não quer, não. Por quê? Porque ela está brincando. Ela vai resolver. Se você quer entender como é que ela te vê, se ela se vê agredida ou não, troca de papel, seja filha. E é isso que a Melanie Klein vai ensinar a fazer no consultório. Né? Brinca com a criança de casinha, de carrinho, e ele vai te contar tudo o que está acontecendo na história dele. Então a criança vai assumir o papel do agressor. Eu me lembro de uma colega, uma vez eu dando aula sobre esse tema, ela era uma diretora de uma escola, ela me conta a história de que ela sentou com uma aluninha, ela ficou com essa aluna por um tempinho, e para tentar descobrir o que estava acontecendo com ela, que ela estava mudando o comportamento, e a aluninha conta brincando. Ela falou, vamos brincar? Vamos. E está brincando aí, deixa a criança dirigir a brincadeira. Em determinado momento, a criança fala assim, então, agora eu vou ensinar você, a criança falando para ela, a criança de 5 anos, eu vou ensinar você a enrolar. Ela, o que é enrolar? Você vai enrolar o cigarro. E aí a criança faz um papelotezinho, pega um papel lá e faz um cigarro de maconha. E ela diz que é maconha. Ela dá um nomezinho dela lá, e eu falo, agora, a gente vai passar, a polícia tá ali. Tenta imaginar a diretora da escola escutando essa cena, né? A polícia tá ali. Aí ela, o que eu faço? Ela tem que se colocar nesse lugar. O que eu faço? Aí ela pega, fala assim, enrola na calcinha. Aí ela pega aquele papelote, põe na calcinha dela e enrola. Faz de conta que você está conversando comigo. Ela assumiu exatamente o papel que o tio dela fazia. Aí essa diretora chama a mãe dessa criança, pergunta quem cuida dela, descobre que é o tio, e aí traz toda a história que a criança está contando, o que se descobre? O tio dela era o cuidador. O tio precisava passar perto da polícia com maconha, ele pegava a maconha, enrolava, colocava na calcinha da menina e passava pela polícia tranquilo. Quando a polícia dava baculejo nele, a única coisa que a polícia não fazia era fazer isso com a criança que estava com ele. Então a criança era utilizada como uma mula por aquele rapaz que era o tio dele. Olha, a criança contou. Então a criança conta. Por quê? Porque no ato de brincar, fantasia, evitação da dor, a fantasia dela, ela não só brinca, ela apresenta outra defesa, como ela se torna o agressor dela. É por isso que o que pratica bullying, o buller, ele nada mais é do que alguém que está imitando o padrão de casa. O menino que morde na escola, na casa dele, alguém bate nele, alguém agride ele, ou ele sabe, ou ele está com alguma raiva e está usando essa defesa. Aí você conta pro pai, o que o pai faz? Bate no menino. O que o pai está contando pro menino? Fala, tá vendo? É isso mesmo que você tem que fazer.
Toda vez que você se sentir agredido, agrida, porque o pai está contando isso para ele. Eu estava numa reunião de violência doméstica e as mulheres contando que seus maridos, qual é toda a dinâmica da violência doméstica. Primeiro se ameaça, depois da ameaça vem a primeira agressão física, que é um empurrão, de um empurrão, um safanão, de um safanão é um tapa, um murro, e até que é uma facada, um tiro ou uma paulada. Então a gente caminhando, cada um contando e a gente percebendo a sequência. E eu cheguei, tinha uma mãe com uma criança, e falei assim: olha, é incrível, mas a grande responsável por esse comportamento é a mulher. Por que é a mulher? Eu cheguei e falei assim: como é que você corrige seu filho? Aí ela estava na promotoria, ela não ia me contar que batia no filho. Eu falei assim: não, diz, você primeiro dá bronca. Seu filho fez arte. Menino, não faz isso. E aí, você só fala isso, não faz isso? Não, eu digo: se você fizer isso, eu conto pro seu pai. Ok. E depois, ele fez de novo. O que você vai fazer? Se fizer de novo, eu vou bater em você. Ela ia colocar de castigo. Eu falei: você disse que bate nele, conta. Ela deu risada, ela admitiu. Eu vou bater em você. Falou: ok, ele fez arte de novo. O que você tem que fazer? Bater. E aí? Você bateu. Ele fez arte de novo. O que você vai fazer? Vai bater mais forte. Você está ensinando o que para essa criança? Tudo que você prometer, você tem que cumprir. E você tem que ser gradativo, ser mais forte. Essa criança agora se tornou adulto. Ela usa as defesas construídas quando criança. Então, se você quer interromper o processo de agressividade, você precisa interromper a forma como você lida com a educação do seu filho. Então, quando a gente fala da lei da palmada, essa coisa, eu sei que existe muito do exagero, né? E existe, infelizmente, uma não explicação de que de fato deve haver a correção. Então, está errado em impedir que o pai corrija o filho. Completamente errado. Mas a gente precisa orientar o pai como ele pode corrigir. Quais ferramentas ele tem? O que é de fato a palmada em si? Né? O pessoal pega muita ilustração bíblica, não esconda a varinha do seu filho, quem esconde a varinha do seu filho. O que é varinha? É correção. Então nós estávamos no mundo do Velho Testamento, onde a correção era feita até a pena de morte. Né? Então, quem esconde a varinha, a correção do seu filho, leva ele para a morte. Agora, nós estamos numa outra sociedade onde eu posso corrigir dando um não, colocando no cantinho do castigo e assim por diante. E talvez seja necessária uma palmada, talvez uma palmada, não um espancamento. Mas, assim, sempre observar isso. A criança, entrei nesse assunto porque, assim, a criança na escola que bate no coleguinha, em casa, ela vive essa realidade, ou ela vê essa realidade. E aí nós vemos uma fala tão ridícula que as pessoas trazem e a gente precisa olhar com dó, porque as pessoas não percebem o que ela fala, que ela diz assim: isso é falta de peia, isso é falta de apanhar. Se fosse falta de apanhar, muitas pessoas que estão na cadeia, e isso também é uma frase que a gente ouve muito, muitas pessoas que estão na cadeia já apanharam tanto que não precisariam estar na cadeia. Então, não é nem 8 nem 80. Né? Nós temos a deformação que acontece, né, entre pessoas com caráter deformado, e nós temos a repetição de padrões. Então, todas as pessoas que apanharam na infância baterão em seus filhos? De forma alguma. De forma alguma. Né? Algumas pessoas conseguem resolver suas neuras, né? Os seus problemas. Algumas pessoas conseguem elaborar. Algumas pessoas são resilientes. Algumas pessoas reagem diferente. Mas olha só, algumas pessoas não se veem agredidas por aquela pessoa que as agride por outro mecanismo de defesa, é evitação. E evita. E aí passam a ter uma outra referência e começa a lidar com isso. Então eu preciso entender, eu preciso ouvir o aluno, o paciente, a criança, o adulto, e compreender como é que se construiu aquilo. Então as histórias só terão sentido no seu próprio contexto. Fora do contexto, elas não têm sentido. Então a criança sofre daquilo que a Ana vai chamar de angústia antecipatória. Então, olha só, a agressividade de que se investia era dirigida contra aquela pessoa de quem ele esperava a agressão, e não contra algum substituto. A inversão dos papéis de atacante e atacado era, nesse caso, levada a uma conclusão lógica. Então, por exemplo, se alguém vai me agredir, não precisa me agredir, basta que eu espere que basta eu colocar a pessoa no lugar de que ele me agredirá, eu automaticamente reagirei a isso. Eu me lembro que a minha filha, uma vez,
eu orientando ela criança ainda, eu falei assim, se uma hora um cachorro chega perto de você, não corre dele não, porque o cachorro te vê como presa e vai correr atrás de você. Deixa o cachorro cheirar você. Então, o cachorro chegou perto de você, deixa a mão ali exposta, ele vê na sua mão, ele vem e cheira você. Claro que se você puder evitar o cachorro, você evita. Eu estou falando num caso assim, você não tem, o cachorro está na sua frente. Fica ali. Não corre do cachorro que ele corre. Ela chega na casa de uma amiga dela, ela vê um cachorro, um pastor alemão, né? E aí ela simplesmente pega e faz assim pro cachorro, põe a mão pro cachorro cheirar. Mas quando ela faz assim, o cachorro pula na mão dela e morde ela e sai correndo. E aí a gente vai descobrir que o cachorro apanhava. E apanhava com quem? Com a mão. Os donos, não, não faz isso, e batia no cachorro. Quando a minha filha, que era estranha, faz isso, o cachorro interpretou o quê? Vai bater em mim. Olha, a angústia antecipatória do animal. É assim. Quer dizer, quando eu percebo alguém me agredindo, quando eu me percebo reagindo, eu tenho que perguntar assim, o que no meu imaginário está construído naquela pessoa que me faz agir desse jeito? A senhora comentou alguma coisa aqui. Em alguns casos, a angústia antecipatória citada pode ser sinônimo de ansiedade. Sim, ela vai ser a matriz. Não é só sinônimo, Sinara. Ela é a matriz dos nossos comportamentos ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade, ela nada mais é do que um medo patológico, um medo antecipatório. Então, a ansiedade em si seria normal, adequada, se ela não carregasse uma hipótese que talvez seja até impossível. Então, ela é a matriz, né, de tudo isso, né? Sempre escondendo um medo. Exatamente. Sempre existe um medo. Então, o que eu tenho que identificar é o que está causando em mim essa sensação antecipatória, esse processo defensivo. Muitas vezes é uma fala, é um ambiente, é um contexto, é uma cena que está na mente, é uma cor, é uma data. É interessante como as pessoas não percebem. Na análise a gente vê muito isso, né? A pessoa, aconteceu alguma coisa diferente, eu tive uma crise de enxaqueca, ou eu tive uma crise, explodi, não sei o quê, aconteceu alguma coisa diferente, não, tá tudo normal, tudo sempre é normal. E a pessoa começa a contar, aí você percebe que aquela data, fala assim, espera um pouquinho, vamos voltar no tempo. Vamos supor, hoje aqui é dia 18 de agosto, né? Então vamos pensar aqui, 18 de agosto de 2019. Você estava onde? A pessoa não recorda rápido, mas ela consegue resgatar. Então você vai buscando faturar. Espera um pouquinho, em agosto é um mês depois das férias, você teve as férias, você volta com ela até o período anterior. E aí ela percebe que naquele dia aconteceu uma coisa muito importante, ela não estava se dando conta. Por várias defesas. Uma delas é a evitação, é a restrição do ego, que impede que ela se aproxime do conteúdo daquela data. Mas agora ela está se antecipando, né? O comportamento é antecipatório, sempre escondendo o medo. Está perfeito, Sinara. Então, a agressividade de que se investia era dirigida contra aquela pessoa de quem ele esperava a agressão, e não contra o substituto. Então, a reação que a criança tem, agora transportando para o adulto neurótico, contra uma pessoa, quando é desproporcional, ela é proporcional à reação que ela faria à pessoa que a agrediu de fato. Então, tenta imaginar um quadro numa discussão de casal, onde de repente a mulher ou o homem, tanto faz, ele se vê naquela situação infantil que ele reprimiu. Olha, está recalcado. Lembra? A discussão objetiva trazendo o vínculo, velcro, afeto com o subjetivo. Então, aquela cena primitiva que está recalcada ou que está defendida num processo de evasão de dor, com a evitação. Eu evito aquele momento. Então vamos supor que meu pai me brigou comigo, discutiu muito comigo, agora eu não tenho nem contato com ele. Mas alguma coisa dele, um cheiro, uma fala, uma expressão, alguma coisa que ele fazia, me remete a uma cena que eu evito. Se eu evito, ela não vem para a consciência. Mas ela está ali. Ela não vem para a consciência, mas ela está ali presente, como um fantasma. Então eu reajo daquele jeito, né? De um jeito extremamente agressivo, defensivo, e aí é desproporcional. Aí a pessoa se assusta com aquela cena. A inversão dos papéis de atacante e atacado era, nesse caso, levada à sua
conclusão lógica. Então, essa defesa é chamada por Ana Freud de identificação com o agressor. Então, olha, quando uma criança repete, o que é isso? Definição. E quando já veio a consciência e a pessoa se sente impotente a superar. Quando já vem a consciência, então quebramos o campo antecipatório, quebramos o campo do sofrimento que eu não sei o que fazer, e aí é o momento de simplesmente interromper. No setting terapêutico, na clínica, no trabalho, no manejo terapêutico, você vai simular isso, ou você vai mostrar para o paciente, ele vai encontrar a saída que ele deveria ter tido para superar. Talvez ele não tenha superado no ato, mas isso vai se repetir. E só o fato, aí entra todo um outro caminho, só o fato do paciente compreender que aquele ato desatinado dele tinha um motivo, isso pode trazer para ele sensação de culpa, poxa, mas já aconteceu. Mas pelo menos ele deu sentido para aquilo, e aquilo deixa de ser um outro gerador e um fator de sofrimento. Então, porque existe isso. Um sofrimento gera outro sofrimento. Se ele é inexplicável, ele vira uma bola de neve de fantasma. Então é como se você enchesse o nada com alguma coisa e agora esse nada tem peso. Agora, se você dá sentido para isso, ele se esvazia. Então, se ele se sentiu impotente de superar aquele momento, ele vai ter que reconstruir, voltar atrás, ou pelo menos vai dar sentido àquela expressão dele. Ele pode dizer para a pessoa, ele vai estar livre para, olha, não é com você, minha raiva é uma raiva antiga, então não vou resolver agora. Então ele vai ser treinado. Aí o cognitivo comportamental, com as suas ferramentas, nos dão ferramentas para agirmos, porque nós já entendemos o que está de psicodinâmico resolvido. Entenderam? A psicanálise não joga fora o cognitivo comportamental, mas ela entende que o fator motivador não é tão superficial quanto ele coloca, é psicodinâmico. É diferente, o cognitivo comportamental joga fora a psicanálise. Então, quando uma criança repete constantemente esse processo de internalização e introjeta as qualidades dos que são responsáveis pela sua criação, tornando suas as características e opiniões e as opiniões dessas pessoas, está fornecendo o tempo todo material a partir do qual o superego, essa era a percepção do pai da Ana, o superego poderá adquirir forma. Então, é incrível isso, mas os meus valores pesados, que me montam, me moldam, me diz como eu sou, são baseados nessa defesa. Eu me defendo do agressor. Então, quanto mais forte o agressor for, mais pesado o meu superego será. Bom, o fato do superego ser pesado me torna uma pessoa mais moral? Não, mais culpado, mais agredido. Então, assim, como eu vou externalizar essa moralidade é diferente. Mas o quanto o meu superego poderá ser pesado, isso sim. Então, você vai ter bandido que mata o outro, né, ali, sem dó, e que depois tem que pagar seu pecado de alguma forma, se machucando, sendo infeliz, e assim por diante. Até mesmo machucando as pessoas que ele ama, que talvez seja uma forma, já que eu tirei a vida de alguém que era amado por alguém, agora então eu tiro de mim alguém que me ama, então maltrato o meu filho, assim por diante. A Márcia está dizendo assim, mas para resolver realmente tem que descobrir a raiz. Não se resolve somente você não aprender a agir naquela situação como ensino comportamental. Exatamente isso. Eu tenho que descobrir o fator desencadeador. Márcia, talvez eu não descubra a raiz. Por quê? Porque eu tenho o que Freud localizou como memórias encobridoras. Então eu tenho um problema e eu tenho um invólucro desse problema. Eu tenho alguma coisa envolvida nesse problema. Então talvez eu descubra isso aqui. Talvez eu nunca descubra isso aqui. Mas eu descubra isso aqui. E agora eu posso, nessa memória encobridora, trabalhar com ela. É o que Freud chama de fantasia. Então, a fantasia vai ser acessível. Talvez o que a fantasia esconda, eu talvez não acesse. E aí isso ele fala não é no sentido de peso, é de libertação no processo terapêutico. Por quê? Porque existem imagens. Tenta imaginar uma criança de 1 mês que foi abusada. E aquela cena do abuso, da criança
talvez não tenha sido abusada sexualmente, mas ela foi deixada de lado. A mãe foi cuidar de alguma outra coisa e a criança se sentiu desamparada. Aquela sensação de desamparo está dentro dela. Só que é uma criança que não dá sentido, ela não construiu o discurso. O eu, tu e o ele não está construído. Então a sensação vem, mas não tem sentido. Quando ela tem possibilidade de sofrer a mesma sensação, ela cria uma memória para aquilo, ela dá um nome para aquilo. Sabe onde vocês vão ver isso de forma alegórica, bem gostoso de ver? É um filme muito antigo que se chama A História Sem Fim. Então, na História Sem Fim, acontece muito disso. Né? Na História Sem Fim, você percebe o mundo sendo atingido pelo nada, e a única forma do menino acabar com o que está acontecendo era se ele der o nome do herói. E ele é o herói, e ele precisa dar o nome dele para aquilo. E isso está sendo uma história. Se vocês não assistiram, assistam A História Sem Fim. O filme em si é uma terapia, uma sessão terapêutica. Né? É um menininho que sofre bullying, foi abandonado pelo pai, uma coisa assim, faz muitos anos que eu assisti, não me lembro dos detalhes. Né? E agora ele está no local lendo um livro e de repente ele percebe que o livro que ele está lendo é a história dele. Chama-se A História Sem Fim. A Sinara colocou aqui, elas brotam, né? Elas vão brotar. E necessariamente elas não precisam conferir com a realidade. É por isso que nós não precisamos da verdade no consultório, mas é a sensação. E elas brotam. Você vai criando identidade. Sim, você vai criando identidade. É nesse sentido que você colocou, Sinara, diante das soluções que a pessoa vai encontrando. Então, assim, é bem isso. Basta refazer os passos. Refazer os passos do passado. Quer dizer, contra quem eu estou lutando? Existe um diferencial. Teve uma palestra anteontem. Eu não consegui pegar o nome do médico psiquiatra que está dando essa palestra na Cultura, pela CPFL, mas eu vou resgatar, vou passar para vocês. Ele falava da diferenciação entre o SOC e o TOC. Já ouviram falar de SOC? Nós temos o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e fala-se pouco sobre o SOC, que é os sintomas obsessivos compulsivos. Então, muitas pessoas têm SOC e os médicos interpretam isso como TOC. Por quê? Porque o remédio é o mesmo. O médico está interessado em qual medicamento ele vai te dar. E esse palestrante, ele é um psiquiatra, psicanalista. E ele fala da grande angústia do psiquiatra entre a pílula e a palavra. Psicanálise, palavra, pílula, medicina. E ele até coloca aqui, advoga a causa de Freud, de que, de fato, os psicanalistas não deveriam ser psiquiatras, e nem os psiquiatras serem psicanalistas, mas eles vão ter que optar em algum determinado momento. É bem interessante a fala dele. E ele fala que o toque, e é isso, ele é muito freudiano e muito psicanalista, e até ele usa essa expressão, nisso eu sou muito psicanalista, né? O toque só é toque se ele não explicar algo do momento. Por exemplo, se você disser assim, por que você lava a mão 3 vezes? Você disse assim, para evitar o coronavírus, isso não é toque. Tá? O toque, ele é um pensamento mágico, né, que você constrói e você não consegue fugir dele. Você não tem explicação para aquilo. Você pode racionalmente tentar explicar, mas você não tem explicação. Agora, se você tem um SOC, um sintoma obsessivo compulsivo, aí você tem uma explicação. Você fala, eu tenho que lavar 3 vezes, porque eu sinto que está bem lavada a mão. Né? Ele deixou a psiquiatria, optou pela psicanálise, então, não. Ele continua com a psiquiatria como clínica e como pensador com a psicanálise. Então, ele não é psicanalista no consultório. Ele é psicanalista nos estudos dele, pelo que eu entendi. Então, automaticamente, ele agrega do conhecimento da psicanálise na clínica psiquiátrica. Pelo que eu entendi, é isso que e é o que a maioria dos psiquiatras que continuam sendo médicos fazem. Então, assim, se você continua sendo médico, sendo psiquiatra, você vai usar a psicanálise, que é esse é o problema, inclusive, da psicanálise americana, né? Porque os médicos que são psicanalistas, e automaticamente eles têm a ferramenta da pílula mais fácil. Quando uma criança repete constantemente esse processo de internalização, introjeta as qualidades dos que são responsáveis pela sua criação, essa é a defesa, tornando suas as características
e as opiniões dessas pessoas, está fornecendo o tempo todo o material a partir do qual o superego vai adquirir a forma dele. Cadê o meu mousezinho? Mudando a tela, que ok. Então, não é um processo de autocrítica, é um processo de identificação, até usando a palavra que a Sinara usou agora há pouco. A crítica internalizada não é ainda transformada imediatamente em autocrítica. Quer dizer, ao ver alguém me agredindo, eu não falo, olha, ele não devia me agredir. Eu não faço autocrítica. Como vimos no exemplo que forneci, é dissociada da atividade repreensível da própria criança e dirigida para o mundo exterior. Quer dizer, ao invés de eu fazer autocrítica, é o oposto. Eu rompo a autocrítica, eu imito. Eu saio desse local e eu adquiro um comportamento de imitação, né, de me tornar igual ao outro, mediante um processo defensivo. A identificação com o agressor é sucedida por um ataque ativo ao mundo exterior. Então vamos brincar com a palavra, é instintual, mas não é, né? Na verdade é reativo. Né? Eu reajo a quem me agride, sendo igual, evocando exatamente um agressor de tamanho, desse mesmo tamanho. Para você, quem é fã de Harry Potter agora vai entender muito bem, né? Expectrum Patronum. Lembram disso? Alguém fã de Harry Potter que assistiu com os filhos lembra dessa mágica? Vamos ver se alguém no chat diz sim. Expectrum Patronum. Existe uma mágica, tem um episódio, depois, William, se você puder só buscar para mim essa cena, ou se não colocar o nome eu busco depois, mas se achar, posta para o pessoal, né, nessa cena no YouTube, onde o Harry Potter, uma das mágicas que está sendo ensinada para eles é como se livrar de algo indefensável. Então, por exemplo, se você é agredido por alguém e você não tem forças para enfrentar essa agressão, o que você faz? Você empresta de alguém, você invoca um patrono. Né? Você invoca uma força que não é sua e você passa a ser aquilo que é mais forte que você. A diferença ali é porque, na verdade, é um processo de invocação. Você cria uma identificação sua com alguém. Então, no caso, o Harry Potter, por exemplo, o Dementador, que é o que agride ele, que suga, drena a energia dele, é o maior medo dele. Então, ele não consegue lutar contra esse Dementador, que é um sugador de mentes, que tira a mente das pessoas. Então, ele invoca um outro personagem que ele poderia imitá-lo. Então, é como se ele usasse a magia de um outro personagem. Como se ele trouxesse um avatar para lutar para ele. Mais ou menos isso. Vocês vendo a cena é interessante. Esse processo é o processo de identificação. Esse processo, detalhezinho, tá, gente? Esse é o processo de construção de tatuagem, de construção de corpo, de roupa. Se eu quero me vestir, por exemplo, igual a determinado personagem, eu estou trazendo, aquele personagem resolve algo de mim. Então, por exemplo, os índios, os aborígenes, as pessoas mais das tribais, né? Para ter relação com a modelagem da PNL? Sim, teria. No sentido de você trazer uma modelagem projetiva, né? Como se fosse algo que revestisse você dessa força. Nesse sentido, sim. É o mesmo caminho da tatuagem. A tatuagem faz isso. Os índios, por exemplo, que enxergam na selva o crocodilo como o grande, o ser mais forte que tem. Então eles começam a se fantasiar de crocodilo, se parecer com o crocodilo, adotar nomes de crocodilo, colocam o nome do deus deles de um crocodilo e o crocodilo como uma imitação desse deus, né? O recurso da fantasia que é realidade, exatamente, que vira realidade, exatamente, vira realidade. Então, por exemplo, eu estou indo para uma festa e eu quero me sentir desejado, bonito. Então eu pego no meu imaginário, na minha fantasia, um personagem, um personagem, um cantor, que eu acho que eu crio empatia com ele, eu me vejo nele, e aí eu ponho alguma coisa dele. Então, por exemplo, se eu vou para uma festa e eu passo brilhantina no cabelo, porque eu terminei de assistir Grease no tempo da brilhantina e quero me sentir o John Travolta. Né?
Poxa, o John Travolta hoje está gordo, então pelo menos é o consolo que eu estou engordando igual ele. Perfeito, Jô. Gostei da ilustração, né? Já falei para vocês do Marlon Brando, né? E também já falei para vocês do Russell Crowe, acho que esse é o nome dele, o Gladiador, né? Que eu vi um post assim: se até o Gladiador tá gordo, por que que eu não posso estar? A vida é um grande jogo psíquico, o tempo todo, assim, na hora que eu coloquei isso, o tempo todo, nós vivemos jogando. E nós, detalhe, tá, gente? Nós jogamos com as ferramentas que nós aprendemos na infância. Então é muito importante que as crianças tenham infância, porque elas estão construindo ferramentas, né? A vida é um grande jogo psíquico sem regras claras, ou talvez sem regras que nós conheçamos claramente. Elas surgem e elas evocam as regras naturais dela, né? A crítica internalizada não é ainda transformada imediatamente em autocrítica, né? Então eu não identifico o meu agressor como meu agressor. Eu identifico o meu agressor como alguém que me dá esse combustível para que eu então possa me defender dele. Então eu imito esse padrão. Vocês querem ver isso criança? Crianças imitando policial antigamente. Hoje as crianças imitam bandido, né? É triste ver isso, mas elas imitam. Você vai para uma cultura onde ela vai imitar o traficante, ela vai imitar, porque é o que ela está vendo, é o que ela está mimetizando. E aí nós vemos uma mídia que destrói as imagens de autoridade. Quem? Destrói a imagem de pai, a imagem de presidente, de governador, de prefeito. Então a criança vai vendo o quê? O que são essas autoridades? São fracas, corruptas, não prestam, não valem nada. E aí o que elas vão imitar? O que é desejável? Então é mais ou menos esse caminho que elas acabam fazendo, de imitar o padrão. Se é no desenho, é do desenho. E quem são os heróis dos desenhos? Nós vivemos uma geração que carece de heróis, né? Que sejam míticos, que sejam fantasias, mas nós precisamos desses heróis. A criança queixava-se com persistência da curiosidade da mãe, né? Queixava-se com persistência da curiosidade da mãe. É fácil perceber os primeiros passos na eliminação dos afetos proibidos. Em sua fantasia, a mãe conhecia os seus sentimentos libidinais em relação a ela e rejeitava indignamente suas tentativas de aproximação. A indignação materna era ativamente reproduzida em seus próprios acessos. Aqui ela acaba se referindo ao caso do pequeno Hans, por exemplo, e de outras crianças. E isso aqui ela vai dar combustível para a discussão é, dos jovens que começam a ter pudor, vergonha. Então, a criança sente vergonha no momento que ela começa a ter desejo e perceber o desejo dela pode estar no adulto. Então, ela começa a ter vergonha do corpo dela, das cenas dela, porque ela começa a se sentir desmascarada, ela começa a fazer o caminho. Então, quando é que você percebe que a criança está tendo os desejos maliciosos, a gente pode usar essa palavra, essa malícia? Quando ela começa a ter vergonha. É a perda da inocência. Isso é interessante que você, quando vê a cena da criação e a cena do pecado, como é que Adão contou para Deus que tinha pecado? Ele teve vergonha. Deus fala assim: Adão, cadê você? Quando eu escutei sua voz, eu me escondi porque percebi que estava nu. Não é? Olha como é interessante. A gente viu isso numa discussão da aula. Foi da aula de quarta-feira. Quando a gente falava do voyeur, né? E muitas vezes eu me mostro porque eu quero ser visto. Muitas vezes eu vejo, eu me mostro, não porque quero ser visto, mas porque quero ver. E muitas vezes eu fico vendo porque eu quero ser visto. É invertida a situação. Então, por isso que eu tenho que clinicamente analisar. Então, assim, quando Adão percebe que Deus o procura, ele se vê no. Por que Deus procura? Deus procura a falha dele, ele acha essa falha, então ele esconde a nudez, é uma projeção que está acontecendo ali. Então vocês vão percebendo que as projeções de identificação, de projeção, de deslocamento, são dissolvidas nas várias defesas que a Ana vai nos trazendo, da fantasia. Então, a criança começa a tentar eliminar os afetos. Ela começa a se tornar menos sensível, não percebendo, eliminando pontos de atrito, sabe mais ou menos o esconder as cócegas,
ou não permitir que alguém toque no local onde você sente cócegas. Quer dizer, esse processo defensivo. Então, é esconder os afetos, começar a evitar. Novamente, vemos a defesa da evitação surgindo. Olha, mesmo quando o criticismo externo foi introjetado, quer dizer, a forma como alguém me vê crítico, né, a forma como alguém me critica e constrói o meu eu crítico, a ameaça de punição e a ofensa cometida ainda não foram associadas na mente da paciente. No momento em que a crítica é internalizada, a ofensa é externalizada. Isso significa que o mecanismo de identificação com o agressor é suplementado por outra medida defensiva, ou seja, projeção da culpa. Se o meu agressor me agride, então ele é mais forte que eu. Então, se ele é mais forte que eu, ele me diz quem eu sou. Existe uma perspectiva judaica bem interessante, e não é só judaica, de todos os grupos mais primitivos, das tribos, dos aborígenes, quem dá nome é dono. Por exemplo, eu tenho uma dinâmica que eu faço com alguns pacientes, que eu peço que eles fechem os olhos, visualizem seu medo, sua dor, sua angústia, né, como se fosse um animal. E aí a pessoa me traz não economiza no animal, pode ser um leão, um rinoceronte, um cachorro, se for cachorro, um cachorro bravo. E depois que é trazido tudo isso, aí eu peço qual é o nome dele. Por quê? Porque na minha mente, quem me deu o nome era meu pai. É por isso que os índios trocavam seus nomes. É por isso que os primeiros cristãos, como os judeus, todas as vezes existia o nome de batismo, o nome dado e o nome de batismo. Por quê? Porque quando eu tomo a minha decisão, eu tenho a oportunidade de trocar o nome. Culturalmente, hoje nós teríamos em tese, no ato do casamento, trocar o nome. Só que nós conseguimos. A sociedade é terrível, ela conseguiu quebrar até esses ritos de passagem, que têm função. Ritos de passagem têm função. Baile de debutantes, a festinha, sabe? Todas essas coisas são ritos de passagem. O que era rito de passagem na geração anterior, que era o batismo, para o católico, o batismo, a crisma, sabe? Esses atos que parecem ser só religiosos, eles marcam data. Nós precisamos de marcação de data. Em cada marcação de data, nós criamos mecanismos de defesa. Nós tiramos tudo isso. Tudo isso perdeu noção automaticamente. Eu já falei isso para vocês, eu chamo isso de efeito salsichão. O que é o efeito salsichão? Você não tem uma linguiça por gomos, você tem um começo e um fim. E a vida se torna muito vazia, muito extensa. E você precisa de gomos, você precisa de estações. O ano tem 4 estações definidas: primavera, verão, outono e inverno. A vida é feita de infância, juventude e maturidade. E nós jogamos ali a adolescência no meio, que foi perfeito. Infância, adolescência, juventude, uma juventude maior agora, e depois maturidade, assim por diante. A senhora está escrevendo aqui: algumas pessoas que fazem um despertar espiritual também se sentem inadequadas com o nome anterior perfeito e acabam adotando um outro nome mais simbólico, exatamente. E Jung pescou isso, e é interessante que na terapia junguiana, os junguianos, no final de todo o tratamento, o paciente escolhe um novo nome, que pode ser o mesmo, mas é escolhido um novo nome, né, para lembrar-se de sua identidade, que agora pode parecer mais real, representativa. Exatamente isso. Bem isso. Então, olha, quem escolheu o meu nome foi meu dono, porque ele teve esse poder. Quando Deus chega para Adão e fala assim, ó, dá nome para toda a criação, a pessoa tem que ser muito ingênua, não conhecer a quantidade de bichos que existe no mundo para imaginar que de fato Adão fez uma filhinha, passou o leão, você vai se chamar leão, você leoa, né? Você vai se chamar cachorro, você vai chamar galo, galinha, pato. Não! A gente tem que interpretar a cultura do judeu. Dar nome é ser dono. Deus estava dizendo assim para o homem: você é dono de tudo. Tudo que você está olhando é seu. Tudo que você encontrar é seu. É posse. Isso é que o judeu, quem escreveu o Velho Testamento foi um judeu. Então, se a gente disser que foi Moisés que escreveu Gênesis, ele era judeu, com cultura egípcia, mas judeu. Então, nós temos essa escrita, essa tradição. Os aborígenes fazem isso. Isso é tão interessante que algumas tribos,
elas têm vários nomes, e é tão precioso que quando a pessoa morre, o nome daquela pessoa nunca mais pode ser dito, porque se for dito é como se eu ressuscitasse aquela pessoa. Então a pessoa, não só a pessoa morre, mas o nome dela também morre. E a própria pessoa que se dá o nome, né? Deixa eu ver aqui, para lembrar real e representativa. A posse de um inviabiliza a posse do outro, perfeito. E daí surgem as guerras entre o nome de Deus, também perfeito, né? O meu Deus chama Jeová, o seu Deus chama Baal, ou o seu Deus chama Orixá, assim por diante, perfeito. Mesmo a gente caminha no mundo antigo e no mundo moderno. E é interessante que quando eu dou um nome a Deus, eu me torno dono dele. Não sei se vocês já perceberam na história bíblica, Deus não tem nome. O nome de Deus, depois que ele se apresenta a Moisés, não é, primeiro, não é um nome, é um verbo. E se torna impronunciável. Todos os títulos dados por Deus no Velho Testamento são títulos e não nome. Então o nome de Deus, até chegar em Moisés, era o inominável. E tanto é que Deus chega para Moisés chega para Deus na aparição ali da sarça ardente no deserto. Quem conhece a história vai lembrar disso. Primeira preocupação de Moisés é falar assim: quando eu chegar lá, vão me perguntar quem mandou eu ir lá. E o que eu vou responder? Qual é seu nome? Quando Moisés faz isso, é uma tentativa de se assenhorar naquela situação que ele não tem mais domínio nenhum. E aí Deus passa a rasteira nele feio, né? Porque Deus não dá um nome, né? Deus diz assim: eu sou o que sou. Não dá nome. E o nome perdeu até a pronúncia dele, porque são 4 letras, né? IHVH, o judeu não tinha vogal. E como ele não pronunciava, essas 4 letras passaram a ser sagradas. Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus inominável. Todo nome que você der para Deus, ele é um título. Ele não é um nome, ele é inominável. E isso que você colocou, Sinara, é bem da nossa cultura humana, né? Quem dá nome é possuidor, é dono. Então, quando eu dei nome às minhas filhas, eu deixei muito claro: eu sou o pai. Querem ver um grande problema que nós começamos a ter? E eu costumo trabalhar isso nas sessões de alguns pacientes. Como é que surgiu o seu nome? De onde ele veio? Quem deu esse nome? E é complicado quando você fala assim: o meu nome veio porque pediram para uma pessoa, sabe? Foi no cartório e surgiu de tal jeito, ou perguntaram para outra pessoa. Então, não foi o pai ou a mãe que deu o nome, dizendo: esse é fulano. Vamos pegar alguns exemplos. Os exemplos bíblicos é o que mais vem com frescor na minha mente, mas a gente poderia pegar de tribos, de grupos, né? Mas, por exemplo, Isaac, por que chama-se Isaac? Porque Rebeca deu risada. Sara deu risada quando Deus disse que ela seria mãe dali a um tempo. Ela sorri, e quando Isaac nasce, ela põe o nome de Sorriso. Cada nome tem. Há nomes até ruins. Jacó é um nome pesado. Nunca coloque no filho de vocês o nome de Jacó, tá, gente? Não deixem colocar. Jacó significa enganador, aquele que engana, o passador de perna. Imagina você crescer com esse nome. O nome de Mara. Mara é amargo. Então a pessoa que chama Mara não pode saber o significado do nome. O grupo não tem Mara, não, né? Tem Mayra. Não sei se Mayra vai dar mesmo, mas a raiz é a mesma. É amargo. Imagina você ter um nome chamado Amargo, né? Então, assim, é melhor que você só saiba a sonoridade do nome. Então, nós vivemos uma sociedade em que a gente não dá tanto valor ao nome. É o pai e a mãe que tem que dar o nome. E tem que ter um motivo. Por quê? Porque ele é pai, porque ele é mãe. Ele é dono inclusive do destino naquele momento, né? Sim, um Deus verdadeiro, absoluto, não pode ser definido. Caso contrário, contrariaria a própria ideia de Deus. Perfeito, né? Então, se eu dou um nome a um Deus, ele é meu Deus, e acabou a história. Eu mando nele. Mando nele, que até digo: faço uma coisa, faço de outro jeito, né? Então, olha, mesmo quando o cristianismo externo foi introjetado, a ameaça de punição e a ofensa cometida ainda não foram associados. Então, o que vem junto? Se, por um lado, eu introjeto o comportamento do outro, por outro lado, eu extrojeto. Opa, ficou boa essa expressão. Eu coloco para fora, é um processo de extrojeção, de pôr para fora, a culpa. Eu trago de forma defensiva,
a minha projeção de culpa. Então, eu sou culpado pelo ato de quem me agride. Como? Fazendo exatamente o que ele faz contra outro. Então, é como se eu expurgasse o outro da culpa, assumindo a própria culpa, então sendo cúmplice e criando identificação com ele. É interessante vocês perceberem isso naquilo que a gente chama de síndrome de Estocolmo. E depois gravem a palavra síndrome de Berlim, que é também bem complexa. Tá? A síndrome de Estocolmo, as pessoas criam identidade com seus agressores. E depois elas podem imitar o mesmo padrão. Então, os caminhos da defesa, então, introjeção daquilo que é externo, a crítica, então, ela é internalizada, ela vem contra mim. Por que vem contra mim? Já que ele fez isso comigo, eu devo ser desse jeito, então eu sou culpado. É incrível, crianças que sofrem, são abusadas de algum nível de abuso, elas carregam a culpa de serem causadoras daquele abuso. E aí elas não conseguem entender, porque elas não acham cenas para aquilo. E aí vem aquilo, Márcia, que você tinha colocado, então não vale só mudar o comportamento, mas entender a raiz, né? Então, eu entendo uma raiz encobridora. Eu me lembro de uma paciente que foi encaminhada para mim pela Regina, e ela vem com uma sensação uma sensação de vazio. Para mim, o caminho dela era um caminho border, mas eu fiz um atendimento, não posso, seria leviano e imaturo se eu diagnosticasse ela como border, mas a fala dela é de border, pessoa vazia, uma pessoa que não conseguia dar sentido à vida, estava num sofrimento muito intensa, e quando ela vai para uma constelação, ela se apresenta como abusada. Então ela é encaminhada para mim por quê? Porque há uma suspeita na constelação de que ela foi abusada, ela não tinha memória de abuso. Eu atendi ela só uma vez. Então não, eu colhi os desenhos, a fala dela, não havia sinais de abuso. O fato de não haver sinais de abuso não implica que ela não tinha sido abusada. Não dava nem para dizer nem que sim, nem que não. Mas aí ela chega para mim e fala assim: mas se eu fui abusada, olha só, se eu fui abusada, isso explica tudo. Falei, como assim explica tudo? Explica tudo, o vazio que eu sinto, uma vida sem sentido, as palavras psicanalíticas, uma vida não sígnica. Né? Isso é o comportamento border. Então o que aconteceu? Ela aceitou o rótulo, fui abusada quando criança, e ela não quis mais nem saber se foi ou não foi. Não tinha mais. Isso explicava a vida dela, uma memória encobridora. Algumas vezes, algumas memórias são necessárias para dar sentido à vida. Então, é interessante que quando você traz alguns conceitos religiosos como na outra encarnação eu fui uma pessoa má, né? Eu fui um torturador, isso independe de ser verdadeiro ou não, para algumas pessoas dá sentido à vida dela. E aí ela, porque fala assim, opa, então o sofrimento que eu estou tendo hoje se justifica. Então as pessoas se sentem completas, a religiosidade acaba, essas explicações religiosas acabam completando a vida delas, porque completam um pedaço da história que elas querem dar explicação. Já que eu sofro tanto, eu mereço sofrer. E é por isso que muitas vezes as pessoas acham que a religião, não a religiosidade, ela resolve o problema. Ela resolve porque ela traz mentiras ou verdades, fantasias. Mentiras, verdades, não cabe a gente entender. Mas cabe a entender que as fantasias foram necessárias. A Márcia está dizendo assim, então, nesse caso, ela não sendo abusada, se apropria, mesmo assim, se resolve exatamente. Mesmo, vamos hipotetizar, vamos brincar com a história dessa pessoa. Talvez ela nunca tenha sido abusada, mas ela carrega, na história dela, o abuso que ela carregava era abuso, ela era uma filha temporã. Ela nasce quando a mãe tem 50 anos de idade. Ninguém esperava ela. Então ela é filha de uma mãe velha. Então ela tem agora seus 30 anos de idade, a mãe tem 80. Ela é tudo para a mãe, mas a mãe não consegue se expressar, porque a mãe criou uma neta. Né? E os irmãos dela, na verdade, são pais. Os irmãos dela tinham a média de 40 anos de idade de diferença com ela, 30 anos de idade, 30 anos de idade. Então, quando ela está com 10 anos, o irmão tem 40. Então, ela não tem essa correspondência. Então, ela se sentia, de alguma forma, usada, abusada, desprezada, e sentia que era amada pela mãe, mas não era bem tratada pela mãe, e assim por diante. Então, havia um vazio. E como é que ela explicou esse vazio? Foi abusada. Pronto, está resolvido. Né? E é interessante essa construção,
Porque algumas pessoas, isso agora eu falando com vocês, me vem à mente, existem pessoas que sofrem, vão por divã por conta disso, porque elas procuram ser abusadas. Elas criam contexto para serem abusadas. Vão a uma festa, enchem a cara, se expõem, não por promiscuidade, não por problema de caráter, mas elas criam um contexto, são abusadas, são molestadas, são agredidas de alguma forma, e aí a vida se resolve. E a pessoa fala, eu estava numa crise existencial e resolvi minha vida. Eu me conduzi a uma crise existencial. E para poder achar uma solução. É curioso que nesse perspectiva psicanalítica, eu sempre crio um caminho. O problema é que esse caminho muitas vezes tem preço. Então, se eu conscientemente sei que eu criei esse caminho, agora, ao ser abusado ou agredido, eu me condeno por isso, porque eu interpreto de forma julgadora. É o que ela está dizendo. Eu julgo com os olhos do que me agrediu. Tem um filme que eu já falei para vocês, é um filme, até eu no grupo eu falei que era argentino, e alguém me corrigiu depois, eu não sei se foi a Sinara, se foi a Mônica, uma das duas que me corrigiu dizendo que é um filme espanhol, Dou-te Meus Olhos, né? Que trata da violência doméstica. Você vê um sofrimento e você se pergunta por que essa mulher está com esse homem que a agride tanto, né? Quem quer assistir sobre violência doméstica sofreu um pouquinho, assistam, Dou-te Meus Olhos. Eu achava que era argentino, é espanhol, né? A forma julgadora se estabelece em profundidade por conta do impacto emocional que tem. Deixa eu ler de novo. A forma julgadora se estabelece em profundidade por conta do impacto emocional que tem. Sim, pelo impacto emocional e pela força de quem faz isso. Mesmo que seja um agressor, ele pode adquirir a força paterna. Porque o pai me diz o que eu tenho que fazer. Então, agora, se um agressor chega e diz para mim que eu tenho que fazer, ele adquiriu essa consonância, essa sonância, né? Não quero repetir a palavra ressonância, mas é uma consonância. É um som igual ao do pai. Então, a força do pai, ela não está só no pai, na figura do pai, na cara dele, no amor dele, mas na força de dizer, faz isso. E alguém chega, um professor ou um agressor, faz isso. Aquela força do pai veio para aquela outra pessoa, e então aquela pessoa manda em mim. Eu me lembro de uma paciente minha que foi estuprada, mas ela não disse nada, e aí ela carregava a culpa e o problema porque ela era conduzida pelo agressor, que era um amigo dela, e o amigo dela leva ela, ela não interpreta o que está acontecendo, mas depois ela tem percepção de que ela carregou a fantasia, um homem forte, com uma farda, era um policial, que transmitia segurança, que cuidava da esposa, estava junto com ela. Então ela carrega esse desejo por esse homem, mas é inconsciente. Por quê? Porque ela o respeita, é amigo dela, é esposo da amiga dela que está grávida, naquele contexto todo. E de repente esse homem, ele não agride ela, ele estaciona o carro no lugar ermo e simplesmente a beija. Quando ele faz isso, isso mistura dentro dela figuras de autoridade, de desejo, ela fica atônita, ela não diz não, ela fica quieta. E esse homem do beijo caminha para a violência, para o sexo, tem uma relação sexual que na visão dele, olha o grande problema aqui, na visão dele foi consensual, é a fala dele. Por que foi consensual? E em momento nenhum ela falou não. Ela parou, ele começou, ele beijou, ele acariciou, ele fez sexo, e ela não falou não, ela ficou quieta. No dia seguinte, ela passa um delay. No dia seguinte, ela chega para ele e fala assim: você me estuprou. E ele todo carinhoso, pensando que tinha começado ali um romance, falou: como assim? Você tá louca? Como eu te estuprei? Você também quis. Eu não disse sim. E ele disse: mas você também não disse não. E aí ele se defende. Então daí vem a questão, nós não vemos um ato de um perverso, nós vemos o ato de uma pessoa que falhou no seu caráter. Deixa eu ver aqui. Essa ideia de que o silêncio consciente mostra um grande atraso no nível da consciência das relações. Sim, sim, porque na verdade o silêncio ele carrega algo que eu não sei dizer. O silêncio fala muito, né? O problema é que ele fala muito no dialeto da pessoa.
no dialeto daquela pessoa e não da outra pessoa. Então, no mundo cultural machista, onde o homem talvez lide com a sua própria esposa diante de um silêncio, então, diante de uma outra mulher, o silêncio é um consentimento. Mas naquela mulher, aquele silêncio dizia o quê? Então, assim, tudo carece de interpretações. Né? É isso, né? A relação do outro, a relação consigo mesmo. E aí, só para eu fechar essa história que eu contei para vocês, ela diz assim: eu vou à polícia. E aí ele se defende, ele diz assim: se você for, você tem filha. Eu mato a sua filha, se você me mata, acabar com a minha vida. Foi a arma que ele teve. Ela se recata e ela tem que julgar naquele momento sozinha, uma mulher sozinha, desamparada do marido, porque o marido era um fraco, por isso aquele homem forte trouxe desejo dela. Ela olha a história dele, que ela tem uma amiga que está grávida desse homem, que é o agressor dela, e enquanto ela fica pensando, ela descobre que está grávida, e ela engravida desse agressor. Essa história eu tomei ciência dela 15 anos depois. Eu fui a primeira pessoa para quem ela contou essa história, que ela não poderia contar para ninguém. Por quê? Porque a filha nasce, e aí ela nasce, e essa filha de 15 anos é extremamente apaixonada pelo homem que ela acha que é pai dela. Não é pai. Ela é apaixonada pelo homem que ela acha que é pai. E aí ela carrega a culpa. Olha só, foi agredida, ela carrega a culpa. E como é que ela resolve a culpa? Ela resolve. Ela separa do marido e começa a arrumar, vou usar a expressão dela, começa a arrumar trastes para a vida dela. E ela diz assim: só atraio para minha vida homens que querem me usar, que abusam de mim. Então ela começa a arrumar homens que não conseguem cuidar dela. Então ela se sente culpada e começa a se punir, começa a resolver. É assim, foi um tratamento muito, muito dolorido, muito dolorido. Né? Era uma pessoa que saía da sessão com ânsia de vômito, com febre, ela tinha febres de trazer. Olha o quanto o emocional funciona, né? Ela chegava na casa dela, ela descrevia que ela chegava com 39 graus de febre, 40 graus, com vômito, passava mal o dia todo, cada vez que ela ia para a sessão. Ela ia para a sessão, ela saía da sessão e ela passava mal, porque ela estava vomitando, ela precisava vomitar. Né? Ah, Parece uma daquelas histórias mitológicas grecas. Sim, foi bem pesada. Foi um dos casos mais pesados que eu trabalhei por conta de não haver uma solução adequada. Né? Bom, gente, fechamos o nosso horário. Eu vou interromper a projeção só para ver se vocês têm alguma coisa a falar. Na semana que vem nós começamos a falar sobre os caminhos da defesa, ó, projeção da culpa, né? Ainda dentro dessa defesa, para a gente perceber o quanto a Ana traz esse viés para todos nós. Deixa eu mudar o layout aqui, para que todos nós apareçamos. Tem alguma coisa a observar, vocês? Alguma coisa para falar? A Sinara está dizendo que gostou da aula, tá? Que bom. Querem falar alguma coisa antes de nós fecharmos, encerrarmos? Eu não sei se alguém postou os videozinhos que eu falei para vocês da história do Harry Potter, né? do Expectrum Patronum, o filme Dou-te Meus Olhos. E tem alguma outra coisa que eu estou devendo para vocês para colocar? Bom, qualquer coisa no grupo vocês me lembram. Oi? Uma História Sem Fim? A História Sem Fim. Perfeito, esses três. A História Sem Fim. Esse é maravilhoso, gente. Olha, é antigão, 1980, né? Faz 40 anos esse filme. Mas vale a pena, vale a pena. Orlando, Sim, só uma dúvida rapidinho. claro. Quando eu falo ali do impacto emocional, né, que é uma parte que faz com que, segundo algumas teorias, algo nos impressiona. Assim, quando algo nos impacta emocionalmente, ele está deixando uma impressão mais profunda em nós. Então, quando a gente fala em termos de raiz de sofrimento, é como se o nosso cérebro reptiliano, o sistema límbico, tivesse essa agressão externa tivesse alcançado esse nível assim mais profundo.
Então, tem teorias que falam sobre isso. E por isso eu estava querendo fazer essa ponte, né? Se nesse sentido, dentro da psicanálise, a gente poderia entender dessa forma também. Sim. É interessante a gente destacar o seguinte: Freud vai falar, não é Ana, né? Mas Freud vai falar de psiconeuroses e neuroses atuais. Então, tenta imaginar uma tábula rasa, né? Usando aqui o Kung Fu, né? O filme, a série Kung Fu, né? Um tapete é, de arroz, de papel de arroz, onde quando eu piso, indelevelmente eu crio uma marca. A questão é, uma vez criada essa marca, é para a vida toda. E nós temos prazo de validade para a construção dessa marca. É a minha psicossexualização. É a minha formação. Uma vez formado, eu montei, pronto, está fechado. A partir daí, aí vem o que a gente chama da teoria dos afetos. A minha história só me doerá onde existe dor. Então é por isso que eu vou agora adulto, dois adultos, ao enfrentarem uma cena, cada um reagirá conforme as suas impressões básicas que foram criadas. Então, é isso que é o afeto. Então, a mesma cena acontece e uma pessoa sofre, a outra não, a outra supera. Por quê? Porque aquela cena me trouxe link, um afeto com isso que já foi montado. Então, não é algo. Qual é o diferencial do reptiliano? O reptiliano eu nasço com ele. É uma reação animal. Ela não é construída. O que Freud coloca é que, na verdade, é pulsional. Ele é construído, é a minha história. É por isso que, se o abuso aconteceu nessa minha primeira infância, ele criou uma cicatriz, ele criou uma marca. Mas, Como ele criou? Desculpa, eu não queria te interromper, Sim. mas justamente por isso, né, por você, quando você fala de uma tábula rasa, talvez seja por esse processo ainda muito inicial da construção, Isso. né? Justamente por não ter ainda nenhum registro, Uhum. vai direto para essa camada, né? Que é a camada mais profunda, que é o reptiliano e o sistema límbico. A impressão vai direto para lá. Sim, sim. Então, nesse sentido, Sim, né? Vai estar tão incrustado dentro da base da pessoa que dali você não remove mais. Que, inclusive, me dá a minha característica, meu jeito de ser. Sim. A minha eficiência e ineficiência, que não tem conserto, porque não é defeito. Essa que é a grande pegada da psicanálise já mais madura de Lacan. Não tem um conserto para isso, porque não é defeito. É o que você acabou de dizer. Foi impresso, montou minha cicatriz, meu jeito de ser. Eu sou aquilo. Eu não serei diferente. Eu só preciso entender que eu sou aquilo, e aquilo não é defeituoso. Aquilo tem dores que eu preciso só compreendê-la. E eu não vou conseguir compreender na cena real, porque ela está mergulhada numa caixa que está blindada. E só o que escapa dessa caixa, o que escapa é que eu consigo saber. Então eu deduzo aquilo que escapa dela. Então, com aquilo que escapa, eu deduzo o nível de sofrimento, porque lá dentro tudo já está montado. E é por isso que ele vai dizer: existem as minhas psiconeuroses e as minhas neuroses atuais. Neurose atual é o que eu enfrento. Aí, por exemplo, uma pessoa que já se vê fragilizada e de repente é violentada, essa violência ela é respondida pela fragilidade que existe lá atrás. Sim. Na época do Freud, essa teoria do cérebro trino ainda não era um consenso, né, da ciência. Estava se discutindo por conta do darwinismo ainda, né? Isso. Tá no processo de borbulhar sobre isso. Sim, mas não era ainda algo, era algo muito novo, né? Sim, muito novo. A neurologia não tinha caminhado tanto, né? Estava caminhando ainda, sim. Sim, eu queria só checar essa correspondência entre essas visões. Obrigada, Orlando. Aí eu que agradeço. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vejo vocês então semana que vem e a gente continua avançando um pouquinho. E eu vou fazer esses 4 posts daqui a pouquinho para vocês, tá bom?
Um abração para todo mundo. Valeu, obrigada, beijo. Revelou que a jovem Paula, encontrada morta mais de 2 meses depois de ter sumido, foi asfixiada. A investigação mostrou que ela teria sido assassinada porque sabia segredos de criminosos. O corpo de Paula Chayane Perim Portes estava enterrado em uma área de difícil acesso. A jovem de 18 anos ficou 2 meses desaparecida. Ela tinha algum